Tô brincando, gente, eu não falo tanto assim. O pessoal da minha célula que diga. Não é não, gente? Eles não fizeram um joinha porque eu pressionei, tá? Vocês estão bem, pessoal? Amém. Semana está sendo boa. Obrigado, Nenê. Pessoal, o pastor Nizuzi me incumbiu de um tema, que eu imagino que meu irmão já deu spoiler aqui na tela, né? Que é esse aqui, fortalecendo a fé em meio às tempestades da vida. E, antes de começar a falar, quem aqui já passou por uma tempestade? Eu acho que tem gente que vai levantar o pé, né? Tem gente que vai falar, eu estou passando ainda, Igor, pelo amor de Deus. Eu entendo, eu também estou passando por algumas. E esse tema foi muito pontual, principalmente agora no final do ano, que a gente está cansado, é aquele momento que a gente só quer paz. A gente falou, nossa, eu ralei o ano inteiro, trabalhei, fui na célula, discipulei gente, chamei gente para se batizar, está acabando os cultos, vai vir o Natal para celebrar todo ano. E aí acontece o quê? Deus vem um problema para a gente, veio uma tempestade. Quando a gente menos espera, surgem esses problemas. Mas antes da gente ir para a palavra, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor. Que nós aqui, a tua igreja, sejamos preparados para o que o Senhor vai falar conosco esta noite. Tudo que o Senhor irá ministrar aos nossos corações, Pai. Nada virá de mim, mas tudo virá de ti, Senhor. Que nossos corações estejam realmente abertos e seja uma terra boa para receber a tua palavra, Pai. E que ela realmente dê frutos a nós. Que sejamos atentos, nada roube a nossa atenção aqui, nenhuma distração, Pai. Mas que o Senhor seja o centro a todo momento. Fala conosco, Pai. Toma conta deste culto. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de falarmos sobre as tempestades, precisamos primeiro ter consciência do que é a fé. Todo mundo sabe, é fé, Hebreus 1, que diz que a fé é o firme fundamento, a certeza das coisas que não se veem, a espera por aquilo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Parafraseando, né? Não está escrito literalmente isso. Só que, muitas vezes, a fé é o que mais é testado na nossa vida como cristãos. Porque a nossa vida é baseada em fé. Tudo que estamos fazendo aqui é pela fé. Alguém já viu Deus em pessoa, igual vocês estão me vendo aqui agora? Deus já bateu na porta de alguém e falou, oi, prazer, eu sou Deus. Ou vocês acreditaram em Deus a partir de uma palavra e estão aqui até hoje por conta disso? É claro, nós estamos aqui por conta que acreditamos nele, temos fé. Só que a questão é que o inimigo ele não gosta que a gente tenha essa fé. Ele quer que a gente deixe de acreditar em Deus. E muitas vezes virão as tempestades da vida, justamente para abalar a nossa fé. Às vezes para fortalecer a nossa fé. Nem sempre uma tempestade é justamente para abalar, mas ela é para fortalecer, para ver se a gente realmente está firmado nele ou não. Para ver se a gente realmente tem certeza do que a gente crê ou não. Tem gente que pensa, nossa, por que está vindo tanto problema na minha vida? Eu oro todo dia, eu leio a Bíblia, eu sou dizimista fiel na igreja, eu vou a todos os cultos, eu vou na EBD, eu estou na célula, eu tenho lá, sou um membro perfeito. Mas às vezes Deus está permitindo uma tempestade para provar para você, igual ele fez com Jó. Jó tinha motivos para passar por tudo que ele passou? Não. Na hora que o diabo foi falar dele para Deus, Deus elogiou o cara, não apresentou um defeito. Mas para provar a fé dele, para provar que ele realmente adorava a Deus, Deus permitiu a tempestade na vida dele. E eu não vou continuar, porque daqui a pouco eu vou falar de Jó. Mas a fé é o que nos permite ir além do que vemos, tocamos e sentimos. E fortalecer a nossa fé em meio às tempestades é essencial para que a gente consiga passá-las. Para que a gente consiga cruzar esse caminho tão turbulento, tão obscuro muitas vezes, porque na tempestade a gente sabe, o céu fecha, nuvens cinzas, às vezes pretas, a gente não consegue enxergar nada à nossa frente, não tem um raio de luz, um raio de esperança, como podemos falar, mas infelizmente a gente tem que passar por aquilo. Todo mundo está sujeito a passar por uma tempestade, até o momento que você seja promovido, como o pastor lá de São Paulo falava, que Deus realmente puxe você e você vá para a glória descansar eternamente. Todo mundo está sujeito a passar por tempestade. Pode ser que hoje você esteja tranquilo, só dando graças a Deus, e amanhã você receba uma notícia ruim. Pode ser que agora você esteja tranquilo e quando você sair, abre uma notificação no seu celular falando que algo ruim aconteceu. Com algum parente seu, um familiar, algo no seu trabalho, algum plano que você tinha, algum projeto que você estava elaborando ali para fazer e de alguma maneira foi cancelado.
algo para te desanimar. Essas coisas acontecem, geralmente vem do nada. É realmente para abalar, é para bater forte mesmo. Uma tempestade não vem como uma garoa fina. Uma tempestade vem com raios, trovões, para amedrontar a gente mesmo. Às vezes o céu está simplesmente limpo e de repente ele fecha. Eu já passei por isso muitas vezes, principalmente quando eu morava aqui e estudava em Santos. Para quem conhece, para ir para Santos, a gente pega a nossa famosa catraia. Aquele lindo barquinho, totalmente seguro, totalmente confiável, que eu saí de casa com o céu aberto e no meio do mar simplesmente uma nuvem preta surgiu e eu tomei um banho de água. E passei o dia encharcado. E mesmo assim tive que dar graças a Deus. Mas períodos conturbados em nossas vidas mexem violentamente conosco, nos balançam, nos abalam, exigem de fato um fortalecimento, para que não venhamos ficar prostrados. E aí eu quero que vocês abram comigo em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. O pessoal está rápido. Vamos lá. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram num barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval. Como eu disse, a tempestade vem do nada. Às vezes dá para prever. E as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Imagina que desesperador deve ser, porque já estava de noite. E aí veio essa tempestade, tudo escuro, ficou mais escuro ainda. E de repente começou a encher de água. Um barco cheio de pessoas, com Jesus ali dentro, e o pessoal pensando: o que a gente vai fazer agora? Eu, sinceramente, por mais crente que eu seja, por mais anos que eu tenha na fé, eu com certeza teria um desespero. Se eu, como falo, andando na catraia, vem uma onda, a catraia já balança, já bate medo, imagina o pessoal ali na hora. Com as ondas, os ventos, a água entrando, totalmente desesperador. E aí no versículo 38 diz: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Eu amo a tranquilidade de Jesus. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Imagina, você lá desesperado, falando: vai o fim, a morte está aqui já, e Jesus dormindo. Eu não sei se eu ficaria mais desesperado com a tranquilidade de alguém. Eu já vi casos assim, tem gente que ao ver alguém calmo no momento de desespero, fica irritado, igual os discípulos ficaram, e tem gente que se acalma. Eu sou do time que fica mais calmo, porque eu falo: se tem alguém calmo, alguma solução tem. Mas eu conheço gente também que fica desesperada e quer que a pessoa que esteja calma fique desesperada junto. Eu acho que o desespero é um consolo. Mas Jesus, mesmo assim, mesmo com os desesperos dos discípulos, ele simplesmente se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles já conheciam Jesus, em parte. Era o início do ministério. Jesus já tinha feito alguns milagres, já tinha pregado algumas vezes, dando alguns ensinos. Os discípulos já conheciam parte do que ele era capaz. Conheciam que ele carregava a presença, sabiam que ele era o próprio Deus. Mas mesmo assim, no momento de maior desespero deles ali, após Jesus ter falado com a multidão, se despedido, no momento de desespero, no momento da tempestade, eles se esqueceram de tudo isso. Já aconteceu com vocês, no momento que o desespero dá um branco na mente? Parece que você funciona no modo automático e o modo automático dificilmente é o modo crente. No modo automático você desespera, vai tentar resolver do seu jeito, a última coisa que vai pensar é orar, clamar a Deus. No máximo não vai nem pedir a Deus, vai reclamar com Deus e falar: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, que prova é essa? Deus, que problema? Deus, de onde surgiu isso? Por que o Senhor permitiu uma coisa dessa? Muitos de nós questionamos isso, como os discípulos. Acusaram Jesus de achar que ele não se importava com eles, a ponto de
achar que achar que iam deixar ele morrer. Dessa maneira, parece que tudo que eles viram de Jesus não tinha valor algum. Porque o desespero tomou conta de tal forma do coração deles, que a fé deles se abalou. E simplesmente naqueles pequenos segundos ali deixou de existir. Eles esqueceram que Jesus era o Filho de Deus. Eles esqueceram que Jesus era o Criador. A tempestade, o mar, tudo ali, é a criação dele. E a criação não pode mandar no Criador, de maneira alguma. Só que eles esqueceram disso. Eles esqueceram que eles podiam orar. Mas essa palavra hoje vem para isso. Essa palavra hoje vem para a gente lembrar de quem é Jesus. Eu não venho aqui para falar que você deve confiar em Deus, porque você já sabe que você deve confiar em Deus. Eu não vim aqui para falar que Deus é poderoso, porque você já sabe que Deus é poderoso. Mas eu vim falar que Deus usa as tempestades na nossa vida. Às vezes Deus permite a tempestade. Às vezes não, quase sempre. Porque nada sai, sempre na verdade. Nada acontece sem a permissão de Deus. E muitas vezes Ele vai colocar a tempestade na sua vida com algum propósito. E quando entendemos o propósito da tempestade, é que conseguimos fortalecer a nossa fé. Porque ela pode vir para fortalecer a nossa fé, ela pode vir para nos colocar no eixo de volta, porque por algum motivo nos afastamos de Deus, ou nos afastamos do caminho que Ele tinha para nós. Ela pode servir para nos provar, para Deus nos, infelizmente, às vezes, como Jó, usar de exemplo. Eu acho que se Jó soubesse tudo o que ia passar, ele ia falar: Deus, por favor, usa outro. Tem que matar meus filhos, tem que acabar com toda a minha renda, tem que fazer minha esposa e meus amigos ficarem contra mim, só para provar que eu te adoro. Não tem outro não para ficar no meu lugar? Eu, sinceramente, se eu soubesse que isso aconteceu, eu ia falar: Deus, usa outro aí, deve ter outro. Não é possível. Por mais que eu te ame muito, tem que passar todo esse sofrimento. Só que Deus permite. E Deus permite com um propósito. E quando a gente entende esse propósito, a gente consegue de fato crer em Deus. Porque a tempestade vem às vezes para fazer até a gente esquecer que Deus está ali. Que dificilmente Deus responde na hora da tempestade. Ele fica lá em silêncio, observando você, igual no deserto. E Ele quer ver se você vai passar por aquilo ou se você vai deixar aquilo te abalar de vez. Se você vai ser tomado por conta do desespero e achar que o barco vai afundar e que não tem mais solução, ou que em algum momento Ele vai se levantar e simplesmente repreender a tempestade. E tudo vai ficar mais calmo. Cabe a nós crer que Deus está conosco ou não. Cabe a nós termos essa paciência ou não. Mesmo tendo o próprio Deus dentro do barco, mesmo sabendo quem é Jesus, mesmo tendo a palavra de Jesus falando que eles vão para o outro lado do lago. Porque se a gente volta no versículo 35, Jesus fala para eles: vamos para o outro lado. Tinha uma promessa. Ele sabia que Jesus já tinha falado que eles iam atravessar. E por que se desesperar se Jesus falou que a gente vai atravessar? Deus mente? Se Deus falou para você que você vai viver tal coisa, e você está passando um período turbulento, que parece que você não vai viver, a palavra de Deus foi uma mentira? Mas a gente esquece essas coisas, porque quando a tempestade vem, é como eu falei, dá um branco na mente, que a gente fica tão desesperado que a gente esquece quem Deus é. A gente esquece a palavra que Ele deu para a gente. A gente esquece as promessas dEle para a nossa vida. A gente esquece tudo que a gente um dia já orou e Deus falou: eu vou responder. Glória a Deus. Oi. Eu não vou zoar meu irmão hoje, né? Tadinho do meu irmão. O pastor fala tanto dele já todo culto. Deus abençoe a mídia. Eu ainda sou um deles, né? Então, como eu disse, Deus já deu tantas promessas, tantas orações respondidas, que Ele vai fazer. E por que quando vem uma tempestade você deixa de simplesmente crer na palavra dEle? A gente faz isso, muitas vezes. Jesus, Ele deixou uma palavra simples: a gente vai para o outro lado do lago. Tem uma tempestade no meio? Tá bom, mas a gente vai chegar do outro lado. Não precisava se desesperar, não precisava questionar Jesus de tal forma, achando que Ele não se importava com a sua vida. Eles não precisavam disso. Mas quantos de nós não agimos da mesma forma quando passamos por uma tempestade na vida? Quantas vezes não questionamos Deus e falamos se Ele esqueceu da gente, se Ele não se importa mais com a gente? Mesmo Ele falando do começo ao fim da Bíblia que Ele nos ama,
mesmo Ele provando do começo ao fim da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que Ele nos ama, que Ele tem os melhores planos para nós, que Ele quer estar conosco, que Ele deu o melhor para nós, que Ele tem coisas que a gente nem imagina, nosso coração nem concebe, nossa mente nem consegue sequer ter uma leve noção preparada para a gente, mas a gente esquece de tudo por conta de uma tempestade. E olha, se você pensa, tempestade é só quando você é jovem, ou só quando você chega a tal idade, não, é pela vida toda. Acho que o pessoal aí, ali, seu Severino pode falar. Parou algum momento as tempestades na vida ou segue até hoje? Segue até hoje, né? Então, ouvindo a voz da experiência, a tempestade não acaba. Mas ao mesmo tempo, o amor de Deus também não acaba. O amor dele é leal e dura para sempre, como diz em Salmo 136. O seu amor leal dura para sempre. Cada versículo repete essa mesma frase. Fala da grandeza de Deus, fala, o seu amor leal dura para sempre. Não há por que duvidar, não há por que uma tempestade abalar a nossa fé. Se a gente tem a palavra que pode nos fortalecer. Continuando, as tempestades vêm em nossas vidas com um propósito, como eu disse. Nada acontece por acaso. Se Deus permitiu que acontecesse, é por algum motivo, para algum fim. E para fortalecermos a nossa fé em meio a tudo isso que está ocorrendo, devemos entender o propósito dessa tempestade. E como eu disse, nada acontece por acaso. Deus ele permitiu que acontecesse para um fim. As tempestades podem justamente vir para fortalecer a nossa fé, para nos testar, nos colocar no caminho certo, nos levar ao amadurecimento, nos preparar para algo que iremos receber ou iremos passar. Quem já viu, deixa eu lembrar um filme de referência? Lembrei, esse filme do Rock, né? Eu vou tentar jogar na idade. O filme do Creed, o pessoal que é mais dessa geração, que é um filme de um lutador. Ele começa numa ascensão, toma uma derrota feia, vai para a lona, acha que está totalmente derrotado, uma baita tempestade na vida dele. Porque você está indo bem, subindo, você acha que você é uma estrela agora, e você cai. E ele tem que passar um período turbulento, sendo testado dia após dia, levando o seu físico ao máximo, para que no fim ele alcance a vitória. Mas para que ele pudesse alcançar a vitória e ser um lutador melhor, ele precisou passar por uma derrota. Ele precisou passar por uma tempestade, para que ele pudesse evoluir, para que ele pudesse amadurecer. Muitos de nós é isso. A gente começa a caminhada na fé, muito bonitinho, tudo é flor, tudo é lindo. Me batizei ontem, como é lindo ser parte do corpo de Cristo, como é lindo servir no ministério. Mas garanto, uma hora vai vir a tempestade, porque você precisa amadurecer. Você precisa aprender que a vida não é fácil, a vida não são flores. Ou como usa a frase lá na célula, a vida não é um morango. Isso é um ditado para falar que a vida não é só doce. Mas a vida realmente tem muitas coisas amargas que a gente tem que passar. E somente aqueles que são maduros passam por isso e permanecem até o fim. E Jesus, Deus, Ele quer filhos maduros. Ele não quer bebezinhos, mas Ele quer que os filhos dele cresçam, amadureçam. Como todo mundo aqui que é pai, quer que o seu filho cresça, amadureça. Mas sabe que na vida ele vai passar por desafios. Sabe que em um momento ele vai passar por dificuldade e você não vai poder livrar ele disso. Você sabe que esse mundo está horrível, mas você tem que preparar o seu filho. E como você prepara o seu filho? Como a Bíblia diz, ensinando a criança no caminho que se deve andar. Para quando vier a tempestade, a fé dela esteja fortalecida. Para quando vier a tempestade, mesmo que ele balance, ele não caia. Por quê? Porque ele está firmado num firme fundamento, a palavra de Deus. E, começando, como eu disse sobre Jó lá atrás, as tempestades da vida vêm para nos testar. E eu quero que vocês abram comigo em Jó, capítulo 1, versículo 8. Jó, capítulo 1, versículo 8 ao 12. Gente, eu estou dando para entender, estou falando rápido. Está dando glória a Deus. Vocês não sabem o nervoso que dá ficar aqui em cima, gente. Então, agora indo para Jó, o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? E fechou meu esboço, que lindo. Vou continuar lendo daqui. Reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Próximo, por favor.
Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo o que ele possui? Tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E, para todos que conhecem a história, a gente já sabe o desfecho, né? A gente já sabe o estrago que foi feito na vida de Jó. E se a gente observa, o próprio Deus rasga elogios para ele. Não havia motivo algum para ele ter que passar por uma tempestade dessas. Não havia razão alguma para ele ter que passar por essa turbulência toda na sua vida. Mas, após essa conversa entre Deus e Satanás, sobreveio uma enorme tempestade que atingiu a vida de Jó. E teve 5 áreas da vida dele comprometidas. Não foi só em uma área, mas a sua vida financeira foi comprometida, todos os bens dele ele perdeu, a sua família foi comprometida, todos os filhos dele morreram de uma só vez, numa tacada só. A sua saúde foi comprometida, porque Satanás voltou de novo, falou com Deus de novo, e Deus permitiu que colocasse uma doença em Jó. Não contente de ter tirado tudo, ele ainda ficou doente, teve que ficar raspando a sua pele com cacos de vidro. O seu casamento foi comprometido, a esposa dele virou para ele e falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre. A esposa dele, a companheira que estava ali com ele. E suas amizades foram comprometidas. Até os seus amigos, que eram pessoas que a gente imagina que vão estar com a gente nesse momento de dificuldade. Pessoas que vão caminhar junto, vão orar, vão nos motivar, falar: não, é um período difícil, mas você vai passar, tenha paciência, creia em Deus. Não, os amigos queriam fazer ele duvidar, queriam fazer ele se queixar para Deus, queriam fazer ele murmurar. Os amigos queriam colocar a culpa nele, mas não era culpa de Jó. Deus apenas estava testando a fé dele. A tempestade era para ser um teste. A tempestade era para ver se ele realmente permaneceria se ele não tivesse nada. Tendo tudo, show. A gente sabe que tem pessoas que têm tudo e mesmo assim não adoram a Deus. Mas tendo tudo, ele tinha N motivos para adorar a Deus. E tendo nada, será que ele vai ter ainda? Será que a fé dele vai continuar fortalecida? Será que ele vai continuar crendo em mim? Será que se ele tirar o seu bem mais precioso hoje, o que mais te importa, você vai estar aqui no outro dia? Se no sábado à noite você perdeu o que mais é precioso para você aqui nessa terra, domingo você vai estar aqui adorando a Ele? Será? Será que a gente vai fazer isso? Ou será que a gente vai amaldiçoar Deus? Ou será que a gente vai reclamar? Ou será que a gente vai entrar num poço de amargura, de tristeza? E não vai querer mais ver a cara da igreja, do pastor, do irmão que falou sobre isso? Brincadeira, eu não estou desejando isso para ninguém, tá, gente? Quem sabe o da manhã é Deus, só Ele. Mas Jó não teve boas companhias, voltando, porque eu quero frisar nessa parte, para passar essa tempestade com ele. Ele teve amigos que realmente só jogaram ele para baixo. Teve um amigo no final que surgiu, para tentar trazer luz a ele e defender o lado de Deus. Mas, enquanto a gente passa por uma tempestade, uma das coisas para nos fortalecer são nossas amizades. São pessoas que a gente realmente pode contar, que vão estar do nosso lado. Por mais que seja difícil, seja turbulento o período que você esteja passando, aquelas pessoas que vão orar com você, que vão te motivar, que quando você estiver falando: quero desistir, chega, fala: não desiste, irmão, você vai passar por isso. Deus, Ele está agindo. Ele pode não estar falando, mas Deus está agindo. Creia. Então é bom se cercar de amizades. É bom, como a gente fala, estar numa célula, que é um círculo ali menor, onde você realmente desenvolve um relacionamento. São pessoas que vão orar contigo, pessoas que você pode abrir o seu coração. É bom estar num discipulado, porque é alguém que você pode ali abrir o coração. A igreja tem esse suporte. Então, quando você estiver passando por uma tempestade, ou se você está, busque alguém. Não tente passar sozinho. Infelizmente, Jó não teve as melhores companhias. Graças a Deus ele conseguiu passar. Mas muitos de nós não vamos ser como Jó. Precisamos de pessoas. O ser humano não foi feito para ficar sozinho. O ser humano foi feito para andar em comunidade, para viver em comunidade. Essa é a vontade de Deus. Então que a gente busque pessoas ao nosso lado quando a gente vai passando por momentos difíceis.
porque isso é essencial para nós. Isso vai nos fortalecer, isso vai fortalecer a nossa fé, isso vai nos ajudar a prosseguir, a esperar com paciência. Porque, olha, hoje em dia a paciência é um recurso que está realmente se esgotando. Mas, no final, eu amo o final da história de Jó. Ele terminou com uma nova experiência. Porque ele teve a tempestade, perdeu tudo, perdeu a esposa, perdeu a renda. Mas no final, depois de Deus falar com ele conheceu Deus numa nova profundidade. De um Deus que ele só ouvia falar, ele conheceu de ver. Após uma tempestade, raiou o sol sobre a vida dele. Ele conheceu o Senhor num novo nível, porque ele permaneceu até o fim. Apesar das tribulações que ele passou, ele conheceu a Deus, verdadeiramente. E Deus, ele quer isso com todos. A gente vai passar por lutas, vai passar por aflições, mas ele está conosco. E ele vai se revelar a nós, mas ele se revela para aqueles que permanecem. Ao que permanecer até o fim, vai ser coroado. Ao que permanecer até o fim, receberá a recompensa. Ao que permanecer até o fim, receberá a coroa. Então, independente da tempestade que a gente esteja passando, que a gente permaneça até o fim, como Jó permaneceu. Porque ele teve N motivos para desistir, mas ele permaneceu. E ele conheceu a Deus num nível que poucos puderam conhecer. E em Romanos 12, vou pedir para colocarem aqui, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 12. Diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Leiam comigo, por favor. 1, 2, 3. Glória a Deus. Gente, ele pede para ser paciente na alegria? Ele pede para ser paciente na bonança? Ele pede para ser paciente quando tudo está calmo? Quando que é exigida a paciência? Na tribulação. São os momentos de tempestade, os momentos duros que nos balançam, que a gente deve ser mais paciente. E os outros dois nos ajudam a ter essa paciência. Alegrarmos na esperança de que Jesus está conosco. Perseverarmos na oração, porque continuaremos buscando a Deus. E através da oração, continuamos fortalecendo a nossa fé. Porque sabemos que Deus está nos ouvindo. E que Ele está agindo ali nos bastidores. E que uma hora virá a nossa resposta. E aí conseguiremos esperar pacientes. E aí eu quero que você diga para o irmão do seu lado ou atrás de você. Aí você escolhe. Não importa quanto tempo dure a tempestade, seja paciente, pois mesmo que Deus esteja em silêncio, Ele não está inativo. Creia, espera, e no final verás a glória de Deus. Irmãos, a glória de Deus está disponível para aqueles que realmente esperam, para aqueles que realmente perseveram. Mas a gente precisa ser resistente, ser resiliente. A Bíblia diz em diversas vezes aqui: perseverem, permaneçam. Jesus fala para a gente permanecer nele. Paulo fala: permaneçam, perseverem, não se desanimem. Não deixem as lutas, as tribulações, não deixem os falsos profetas abalarem a fé de vocês, mas permaneçam. Tem uma glória preparada para cada um de vocês, para cada um de nós. E as tempestades na vida também vêm para nos colocar no caminho certo, como eu falei. E aí eu quero contar para vocês a história de Jonas. Em Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 4, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, obedeceu? Não. Ele fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que
que o barco estava prestes a se arrebentar. E aí a gente vê uma tempestade, só que com um contexto totalmente diferente. A gente vê uma tempestade de fato provocada pelo Senhor, por conta da desobediência de um homem. Um barco que estava cheio de tripulantes, cheio de pessoas que estavam viajando, pensando, não, vai ser uma viagem tranquila, o céu está limpo. De repente o Senhor sopra um vento e cai uma tempestade que o barco estava a se romper, de tão violentam que eram as ondas. Muitas vezes o Senhor vai permitir tempestade na nossa vida, para nos colocar no caminho de volta. Sabe aquele, se não vai por bem, vai por mal? Já ouviram esse ditado? Alguém já falou essa frase para vocês algum dia? Se você não for por bem, você vai por mal. Até minha mãe já falou isso para mim. Eu acho que mais de uma vez, inclusive. De quebra-gelo. Mas então, muitas vezes o Senhor vai colocar tempestade na nossa vida, justamente para que a gente volte a Ele. Às vezes a gente está seguindo numa reta, a gente olha alguma coisa e fala, não, vou para cá. E começa a ir para outra direção. O caminho de Deus estava ali, ó. Ele quer que você vá até a caixa, mas não, você vai aqui, você vai parar ali no aquário, vai ficar ali na bateria, porque achou algo bonito, algo atraiu você, e está lá o que Deus queria que você fosse. Com Jonas foi a mesma coisa. Deus queria que ele fosse para Nínive. Ele só deu uma ordem. Jonas fez o quê? Partiu na direção oposta. Quantos não fazem isso? Quantos às vezes recebem uma ordem, uma palavra de Deus e falam, não Deus, eu não quero fazer isso. Não Deus, eu? Não, eu não vou fazer isso, vou fazer outra coisa. Aí você pensa, está tudo bem, tudo tranquilo. Até que uma hora Deus sopra a tempestade na sua vida. E Ele não vai colocar uma garoazinha, Ele vai colocar uma tempestade violenta, para que você volte para Ele. Deus, Ele te ama tanto, mais tanto, que Ele vai usar até uma tempestade para que você se aproxime de volta dEle. Para te voltar ao caminho. Porque Ele não quer que você se distancie dEle. O caminho dEle, a vontade dEle é a única que é boa, perfeita e agradável a nós. Se um dia a gente acha que a nossa vontade é melhor do que a de Deus, desculpa. Nunca vai ser. Jamais vai ser. A nossa vontade nunca vai ser superior à vontade de Deus. Ele é o único que sabe o que vai acontecer amanhã. Ele é o único que sabe já sabe o final da nossa vida. Mas mesmo assim, o ser humano, nós ser humanos, somos teimosos e muitas vezes queremos viver o nosso caminho, achando que a nossa vontade é melhor. Mas Deus vai lá e deixa acontecer alguma coisa. Ele coloca uma tempestade para que você volte. A tempestade às vezes vem realmente, como eu falei, para fortalecer a nossa fé. Porque muitas vezes quando saímos do caminho, nos afastamos até do próprio Deus. E uma tempestade vai fazer a gente voltar, vai fazer a gente orar, vai fazer a gente voltar a estar na igreja, vai fazer a gente voltar a buscar uma célula, vai fazer a gente voltar a buscar a Deus. Muitas vezes no momento de dificuldade, a primeira coisa que alguém vai fazer é o quê? Abrir a Bíblia. Ou está passando por alguma dificuldade, eu vejo que a pessoa já posta até um versículo. A pessoa nunca fala nada da Bíblia, está passando dificuldade, coloca um versículo. Deus é comigo. Qual é aquele versículo lá de Filipenses 4,13 mesmo? Vou até abrir, que deu branco agora, mas eu lembro dele. Como é? Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa aqui é clássica. Muitos postam isso, justamente no momento que estão passando por onde? Uma tempestade. Justamente no momento da dificuldade, as pessoas buscam a Deus e começam a colocar Ele. Isso é proposital? Claro! Que Deus quer que as pessoas se aproximem dEle. Ele chama pelo amor. Ele já entregou seu Filho, Ele compartilha da sua palavra, Ele coloca pessoas para pregar a palavra dEle, Ele demonstra o seu amor através de toda a criação. A cada dia um novo milagre, porque se você respira, porque Deus permite. Mas se nem nada que acontece à sua volta, você reconhece o amor de Deus, Ele vai colocar uma tempestade. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pelo milagre na vida do nosso irmão. Glória a Deus. Viu como Deus faz?
Deus ele não quer que nenhum filho dele esteja fora dos seus caminhos. Então, ele estava fora. Às vezes, eu estou falando aqui, mas agora vocês têm um testemunho. Deus colocou a tempestade na vida dele para trazer ele de volta. E hoje a fé dele está fortalecida, Deus está abençoando a vida dele, Deus está abrindo portas. Deus faz isso para todos que se aproximam dele. Então, se você está passando por uma tempestade, às vezes pensa, Senhor, será que o propósito disso é para que eu volte para a sua presença? O propósito disso é para que eu volte para algum caminho que o Senhor tem para mim? Pense se o Senhor não te deu algo, confiou a você algo e você abandonou lá atrás. Você largou achando que você deveria dedicar suas forças para algo que, ao seu ver, é mais importante. Muitas vezes fazemos isso. Mudamos as nossas prioridades. Abandonamos Deus, abandonamos o que Deus confiou a nós, os ministérios, a célula, tudo que Ele deu, os dons, para vivermos algo que nós queremos. Deus deixa, como eu falo, Deus ele dá corda, mas uma hora Ele puxa essa corda. E quando Ele puxa, ela vem como uma tempestade violenta. E aí você vem e busca Deus. E aí Ele vai fazer o quê? Te restituir. Como Jonas. Ele pulou do barco. Deus já enviou um grande peixe que engoliu ele e levou ele para onde? Para Nínive. Ele poderia ter ido por bem? Poderia. Ele poderia simplesmente ter pego o barco e partido? Poderia. Tinha razões pessoais para não ir? Tinha. Eu entendo o coração de Jonas. Só que obedecer a Deus é maior do que qualquer coisa que a gente possa, qualquer razão pessoal que a gente possa ter. Deus ele zela por obediência. Se a gente ler na Bíblia, diversas vezes fala: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama obedece a minha palavra. Aquele que me ama obedece o que eu ordeno. Aquele que me ama segue o que eu falo. Deus ele zela pela obediência. Se você é alguém obediente, as bênçãos te acompanham. Isso está em Deuteronômio 27. As bênçãos estão disponíveis para todos que obedecem a Deus. Mas todos que desobedecem, gente, aí volta lá para Gênesis 27 também. E tem uma lista gigante, 3 vezes maior, de todas as maldições que acompanham quem desobedece a Deus. Então Deus quer que seus filhos sejam filhos obedientes, porque através da obediência vocês serão abençoados. Através da obediência a porta será aberta para vocês. Através da obediência a bênção cairá sobre vocês. Através da obediência milagres acontecerão. Através da obediência vocês provarão mais e mais de Deus, mas só através da obediência. Então momentos turbulentos também virão em nossas vidas e podem ser uma ferramenta de Deus para nos direcionar, nos impulsionar ou nos fazer voltar para o caminho que nos perdemos. E também gostaria de falar que as tempestades da vida tiram o nosso foco. Agora um malefício das tempestades. Em Mateus 14, do 24 ao 30, vai contar a história de Pedro. Essa história também é muito conhecida. Diz assim: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado ou castigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Então era um mar muito revolto. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Nossa, está de noite esse pessoal, né? Só pega a tempestade no lago quando está de noite. Já é ruim atravessar a noite, que você não tem iluminação direito. Imagina com o vento agora. Mas vamos ver se eles aprenderam dessa vez, né? Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados. De novo. Olha o medo aí de novo. Mais uma vez, mesmo passando muito tempo desde a primeira vez, no momento de desespero, no momento da tempestade, eles esqueceram. E disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro, muito corajoso, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Muito lindo isso. Mas, versículo 30, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Pedro ele estava vivendo algo extraordinário, mas numa tempestade no lago, à noite, vento soprando, desespero de todo mundo ali que estava no barco. Jesus aparece, todo mundo assustado, porque esquecendo que Jesus é Deus e poderia simplesmente andar sobre as águas. E Pedro, tendo esse surto de coragem, falou: Senhor, se é tu que eu ande. E ele andou, mas ele perdeu o foco dele em meio à tempestade.
Se ele continuasse com os olhos fixos até Jesus, ele conseguiria chegar em Jesus. Mas por conta da tempestade, dos fortes ventos, quando ele reparou, ele começou a afundar, porque a tempestade abalou a fé dele. Quantas vezes os problemas não abalam a nossa fé? Começamos a questionar a Deus, começamos a reclamar, começamos a olhar o problema e achar que ele é maior do que Deus. Como alguns falam, achar que o gigante é maior do que Deus, achar que a luta é maior do que Deus. E aí a gente tira os olhos de Deus, e aquilo começa a nos vencer. Começamos a afundar, aquilo começa a nos levar, e quando vemos, estamos longe da presença de Deus, porque a tempestade nos venceu. Ela vem também para tirar o nosso foco. As tempestades também se levantam, ao mesmo tempo que para nos fortalecer, ela também vem para tirar o nosso foco. Porque no momento de tempestade, se a gente não tiver com o olho fixo em Jesus, por mais que seja o vento soprando, água respingando na nossa cara, raios, trovões, tudo escuro, Jesus permanece ali com a gente. Ele quer que a gente simplesmente esteja fixo nele, através da nossa fé. Através da nossa fé, que a gente continue caminhando, porque a gente viverá um milagre com ele. Só que se a gente deixar de crer em algum momento, se a tempestade nos abalar, tirar o nosso foco em algum momento, afundaremos. Afundaremos na tristeza, afundaremos no lamento, afundaremos na amargura, afundaremos na derrota, afundaremos longe da presença de Deus. Ele não quer isso para a gente. Ele quer que a gente permaneça focado, porque Ele sabe que o único caminho da vitória é Ele. Ele sabe que o único caminho que a gente vai conseguir passar pela tempestade e chegar na calmaria é Ele. Ele já provou isso uma vez, e Ele continua provando dia após dia. Só que quando vem a tempestade, a gente perde o foco. E quando a gente perde o foco, a gente afunda. O problema justamente veio aí, quando Pedro perdeu esse foco. Quando Pedro olhou para o lado e viu o vento. E quando ele viu esse vento, ele afundou. Mas, versículo 31. Pode colocar de pé, pessoal, já estou acabando, inclusive. O louvor pode subir também. Diz assim: imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Mais uma vez, Jesus trouxe a calmaria ao barco. Teve um momento que Pedro foi abalado? Teve um momento que foi abalado. Se algum de vocês, um dia, também foi abalado pelas tempestades, fique tranquilo. Imediatamente, o Senhor tem um socorro para você. Pedro não precisou afundar muito. Imediatamente, quando ele afundou e gritou por socorro, buscou o Senhor, ele estendeu a mão e o puxou de volta. Se você já acha que está para afundar, ou acha que já está começando a afundar, que não tem mais força, que não vê mais solução, que toda a escuridão ali tomou o seu coração, grite por socorro, clame ao Senhor, porque Ele tem uma resposta para você. Ele vai cessar essa tempestade, Ele vai cessar essa turbulência. Apenas creia nele, volte-se a Ele, fortaleça a sua fé. Não deixe a tempestade o matar, mas deixe que ela fortaleça você. As tempestades virão, isso é inevitável. Desculpa avisar, mas não tem como evitar mesmo. Mas a questão não é evitá-las, mas sim passar por elas com a nossa fé firme e fortalecida. Para isso, não podemos perder o foco em Jesus. Por mais forte que os ventos tenham abalado Pedro, por mais duro que tenha sido tudo que Jó passou, por mais duro que tenha sido tudo que Jonas passou, o Senhor tinha um propósito para todos eles. E no final eles viveram os milagres do Senhor. Nínive foi restabelecida, a família de Jó foi restabelecida, as finanças. Pedro foi resgatado e voltou ao barco. E a gente sabe que tempos depois a igreja foi firmada a partir de Pedro. O mesmo cara que duvidou e afundou sobre as águas foi quem recebeu o Espírito Santo, e em uma pregação 3.000 se converteram. Isso é disponível para todos nós. O mesmo Deus que fez em Jó, em Jonas e em Pedro, também pode fazer na nossa vida. A gente apenas precisa crer. A gente apenas precisa permanecer, focar nele todos os dias. Pode estar tudo escuro, as nuvens mais densas, a rajada de vento mais forte, a água balançando com violência, mas jamais esqueça que o Senhor está contigo.
Em Mateus 28:20 vai dizer que: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não diz que estará com a gente, ele diz que já está com a gente. Até o fim dos tempos, até que tudo acabe, ele está conosco. Independente da tempestade, ele está conosco. Se você está orando, ele não está respondendo, ele está contigo. Ele não está inativo, ele está agindo e uma hora a resposta virá. Apenas continue firme nele. Ele ama a gente. Essa é a promessa que Jesus fez a nós. Ele está conosco todos os dias, a cada momento, a cada segundo. Nesse exato momento, ele está conosco. E aquele que clama por socorro, que está passando por uma tempestade, ele tem uma resposta. Ele quer te ajudar. Ele está estendendo a mão para te submergir. Ele está estendendo a mão para te tirar das águas. Busque a Ele, creia nele. Vem aqui à frente. Se você precisa de uma oração, vem aqui à frente. Temos líderes, pastores, temos aqui o pessoal da intercessão para orar por você, para que o Senhor venha te ajudar nesse período de tempestade.